Eu sou Fabiana Lázaro de Oliveira, eu sou atriz, sombrista, bonequeira, produtora e gestora cultural e atualmente eu sou docente da Universidade de Brasília no Departamento de Artes Cênicas e sou condutora, coordenadora do Laboratório de Teatro de Formas Animadas. A minha pesquisa em si, ela tem já uns 25 anos com teatro de formas animadas. Eu sou fundadora da Entreaberta Companhia Teatral também, que já tem 14 anos. E com essas possibilidades, a gente trabalha as linguagens do teatro de formas animadas, que são teatro de máscaras, teatro de bonecos, teatro de sombras, teatro de objetos e teatro lambe-lambe. Dentro da minha trajetória também como atriz, eu trabalho a questão da preparação do ator, da preparação da atriz, trabalho com as questões também de direção teatral, e fiz diversos curtas-metragens também, um deles, inclusive, foi aqui na UNB, que é o projeto Actio Amigo do Vento, que foi feito junto com duas doutorandas, a Maísa de Carvalho e a Maria Vilar, que está aqui presente, daqui a pouquinho ela vai falar também um pouquinho com a gente sobre os processos. E esse espetáculo em audiovisual, espetáculo de teatro sombras em audiovisual, ele esteve no Festival de Chicago, que foi nós fomos convidadas e a gente criou o espetáculo e depois participamos de mais 7 festivais com esse curta-metragem. Então é um pouquinho da trajetória, que eu tenho e que me deu possibilidade de estar aqui também na UNB enquanto docente e poder conduzir o Laboratório de Teatro de Formas Animadas. Eu comecei com o teatro de formas animadas quando eu ainda fazia educação física. Eu sou formada em bacharelado em educação física. E nos estágios eu comecei a trabalhar com bonecos a partir de espetáculos para festas de crianças, junto com o Sérgio Tastaldi, que era um bonequeiro da região sudeste e sul. E eu comecei a aprender a construir bonecos de látex para televisão e para o trabalho com luva. E a partir disso eu me encantei pela linguagem e acabei indo fazer artes cênicas também no Departamento de Artes Cênicas da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E lá eu comecei, então, a minha trajetória também com as outras linguagens. Conheci o Valmor Nini Beltrame, que me apresentou a linguagem do teatro de sombras. Eu acabei começando a pesquisa específica em teatro de sombras. Então, eu fiz a minha dissertação pesquisando o ator na Companhia Lumbra de Animação. Depois eu fiz a minha tese, onde eu falo sobre o corpo sombra, que são processos de treinamento também para ator no teatro de sombras, a partir de 3 espetáculos que a gente fez durante o doutorado. Odisseia, o espetáculo Encanto na Galândia e o espetáculo Brooks, todos eles trabalhado como atriz, mas essa atriz também era narradora, era a personagem de sombra. E aí a gente fez todo esse trabalho para a pesquisa da linguagem em teatro sombras, pensando no corpo sombra, que é o estado de atenção multifocal que o ator tem que ter, ganhando a sua corporeidade e trabalhando a organicidade e a dançabilidade no tempo e espaço de atuação. É um pouquinho difícil, eu sei, mas aos pouquinhos a gente aprende fazendo, praticando a linguagem, a gente acaba aprendendo. E a partir disso eu fiz o concurso também, processo seletivo para professora substituta dentro do CEART, na UDESC, e dentro da UFSC. E acabei também ministrando aulas durante 3 anos, lá na universidade. E lá a gente tem 3 disciplinas, teatro de bonecos, teatro de sombras e teatro de máscaras, que são obrigatórias. Então eu acabei aprendendo muito também as outras linguagens, as outras técnicas, a técnica de boneco de balcão, a técnica de luva, o teatro de bonecos popular do Nordeste, que também tem outros bonecos que não só o de luva, a gente tem de vara, enfim. E
E aí, com isso, também se criou a Entreaberta Companhia Teatral, onde eu participei de vários festivais com esses espetáculos que eu criei especificamente para o doutorado, né? Para pesquisar esse corpo e esse treinamento da atriz com as percepções que exigem desse espaço no teatro de sombras contemporâneo, que a sombra é tridimensional. Então, além do que, dei muitas oficinas e ministrei também residências artísticas, assim como, na época, lá na UDESC, eu coordenava seminários de teatro de formas animadas junto com o Nini, e isso me deu uma bagagem muito grande, onde eu trago agora aqui para o Laboratório de Formas Animadas também, e que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre cada seminário, né, que a gente faz junto com festivais que tem no Brasil todo. Um deles, inclusive, é o grupo de pesquisa também da Unesp, que chama Poéticas Cênicas, Visuais e Performativas, onde a gente faz todo ano um encontro chamado Encontro Poéticas no Animado, que a gente teve em 2022 online, e teve também ano passado aqui pelo UNB, que foi organizado pelo Núcleo de Gestão e Produção do LATA. Teve algum momento específico, alguma coisa que você viu, que você assistiu, que você experimentou, que fez tu cair para esse lado, principalmente da questão do teatro de sombras? Alguma coisa que tu sentiu? Foi uma parada... Na realidade, o teatro de sombras, desde o momento em que eu comecei a ministrar oficinas, eu percebi que ele é muito mágico, ele é onírico e ele me transforma. Ele é onde ele me afeta realmente trabalhar com a sombra. Então, das linguagens que você... Que eu prefiro e que eu tenho mais simpatia também, né? E tenho também esse discernimento de conseguir trabalhar muito mais, inclusive dirigir, por exemplo, é muito mais fácil para mim o teatro de sombras do que o teatro de bonecos de balcão. Por quê? Porque justamente eu tenho mais experiência, né? São 15 anos trabalhado só com teatro de sombras, né? O trabalho com as outras linguagens é muito mais na educação, no ensino, aprendizagem, do que no trabalho artístico, digamos assim. Eu trabalhei cenas, eu trabalhei algumas, né, espetáculos, eu fiz também o Pluft e o Fantasminha, por exemplo, na minha direção das cênicas, quando eu estava me formando, fiz com a linguagem do boneco, de balcão, boneco, né, gigante, mas que eu consigo conduzir com mais afinco mesmo é o teatro de sombras, é a linguagem que eu tenho uma preferência para estudo, para estudo, pesquisa e a parte artística. Mas eu trabalho com todas as outras porque eu ministro aulas, né, delas e acabo tendo que fazer parte também dessa prática, né? Não tem como fugir delas. Até porque as linguagens do teatro de formas animadas, cada uma tem uma especificidade diferente. E nessa especificidade você tem que trabalhar, por exemplo, né, o teatro de sombras, você tem uma projeção dela hoje, porque ela é teatro contemporâneo, então tem uma tridimensionalidade. Então a atuação não vai ser só o seu corpo em si, ele vai ser direcionado para a projeção que está lá do outro lado, né? Ou está numa parede, ou está numa tela que está longe de você. Você tem que entender que espaço é esse espaço da sombra também, e esses elementos que você vai ter na mão para conduzir a atuação dessa sombra que está fisicalizada em algum lugar. O boneco, ele já é mais próximo da gente. A gente já tem um trabalho que é direto com ele, né? A gente anima, o de luva você está na sua mão, o de balcão você trabalha conduzindo através de bastão ou até no próprio boneco. Então é uma relação direta, né, que a gente tem. E a máscara é mais ainda junto com a gente, né? Então tá no teu corpo. Então tem facilidades com isso. Então cada um tem uma especificidade diferente que você tem que entender no seu corpo para conseguir trabalhar e repassar isso. Então não quer dizer que eu não trabalhe com todas elas. Eu só não faço artisticamente espetáculos, né? E aí a minha experiência vem mais no teatro de sombras do que nas outras linguagens. Por exemplo, quando eu fui fazer... Eu fiz aquela oficina do Lumiato, né, 2 vezes. Uhum. E depois eu falei assim, cara, deixa eu beber na fonte. Aí foi quando eu fui lá para Vale Arvoredo, no Lumbra, com o Lumbra, lá com o Fávero. Com o Fávero, né? E lá que eu entendi o porquê que eu lembrei porque que eu tinha um fascínio por sombra. Porque no primeiro exercício você tem que chegar já no primeiro dia com um desenho, né? Sim. De algo. Eu fiz isso, esse desenho eu fiz na hora que eu estava descendo do avião e esperando a van chegar para buscar, que eu lembrei do diabo do desenho para fazer o desenho. E eu fiz um desenho que vinha na minha cabeça. Quando eu cheguei lá na vivência, você tem que mais ou menos explicar a história do desenho. E eu lembro que eu tinha desenhado uma janela. Uhum. Uma janela.
uma sombra na janela. Aí eu lembrei, quando eu tinha tipo sei lá, 6, 7 anos, uma situação muito capenga lá em casa, todo mundo dormia na mesma cama, né? Eram 4 pessoas dormindo na mesma cama. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E atrás da minha casa tinha um pé de siriguela. E aí, quando era noite, na rua de trás tinha um poste, aí o poste iluminava o pé de siriguela e as folhas do pé de siriguela iluminavam a janela. Aí tinha uma cortina. Aí, antes de dormir, quando minha mãe estava em paz com meu pai, ela contava algumas histórias, meu pai também cantava músicas pra gente. Aí eu ficava olhando eu sempre tive problema de insônia. Aí quando era 2, 3 horas da manhã eu acordava e ficava olhando na janela, aquelas sombras, aí tinha toda uma história ali, sabe? Baseado na música que meu pai cantava ou nas histórias que minha mãe contava, né? Então eu via toda... Aí quando também meu pai e a mãe passavam o dia brigando com a história toda, aí eu via cenas terríveis, assim, no Diabo das Sombras, né? Sim. E isso sempre foi uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. Aí eu comecei a desenvolver medo do escuro. Eu passei muito tempo com medo do escuro. Então tem uma época da minha vida que eu tinha que dormir de luz acesa, por exemplo, né? E quando eu fui morar sozinho, eu não dormia com luz apagada de jeito nenhum. E o engraçado é que depois que eu estava já com uns 30 anos e tal, e aí já tive meu primeiro filho, aí essa história da sombra, da escuridão, já foi criando foi me dando uma outra coisa, assim, sabe? Até hoje eu não sei dizer o que foi, mas eu meio que fui perdendo o medo. E aí quando eu fui fazer as oficinas, e aí eu lembrei dessa história toda lá na oficina, do Vale. Fábrica, aí eu fui falar, e aí ele veio e comentou essa história que existe uma questão também do fascínio por via medo, né? O que acontece. Aí eu queria chegar em tudo isso, assim. O que foi que mexeu contigo? O que acontece? Porque quando eu conheci o Teatro de Sombras na universidade, claro que eu conhecia a sombra, né? A gente brincava, em casa mesmo faltava luz, a mãe colocava luz de velas também, a gente brincava nas paredes com as mãos, fazia, né, desenhos e brincava em casa também. Às vezes até a gente colocava uma tela na própria mesa de casa e de um lado ficava brincando e do outro ficava assistindo. A gente fazia isso em casa, né? Mas o Teatro de Sombras mais artístico, falando profissionalmente, eu vim conhecer dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, com o Nini, né? Inclusive ele pensava que eu já conhecia, já tinha feito a disciplina dele quando ele me convidou para dar oficinas para o MST, para o pessoal da pedagogia. E eu disse, Nini, eu nunca dei aula de sombras, eu nunca fiz exercícios de teatro de sombras que a gente tem dentro da universidade, né? Porque eu fui fazendo outro semestre. Então eu comecei a aprender também dando oficinas. E com ele, claro, olhando ele dando, né? O que eu percebi daí, o que me fascinou, foi a forma das pessoas perceberem a sombra a partir da oficina ministrada pelo Nini, né? E depois por mim. E é o que eu percebo hoje também quando eu ministro, porque tem um exercício, antes de qualquer coisa no Teatro de Sombras, a gente precisa entender o escuro. Ela é a matéria-prima nossa. Quanto mais escuro, mais a sombra vai aparecer. E claro que a sombra tem todas essas questões também da psicologia. Jung fala da sombra, né? O inconsciente nosso é a sombra. Tem os arquétipos que a gente cria através da sombra. Só que quando a gente conhece o lado negativo, a gente consegue trabalhar o lado positivo da gente, né? E Jung traz por isso, né? Pela essa individuação mesmo, pensando na sombra. E aí tem um exercício que a gente chama, que é a sombra filosófica, que eu vim aprender também com o Fabrício Montecchi, do Teatro Giacovita, porque durante o doutorado eu fiquei 1 mês na Itália, estudando com o Teatro Giacovita, que é o grupo que revolucionou o teatro de sombras no mundo, porque ele colocou o ator em cena com a sombra do ator, né? Com a possibilidade da luz elétrica que surgiu, da halógena, da LED, a gente tem essa possibilidade de tornar a tridimensionalidade da sombra um campo de atuação. Antes era colada na tela, então a gente não tinha como trabalhar, era a sombra própria, porque a vela, se você afasta a figura da tela, a figura vai ficar difusa, né? Não vai aparecer mais. Então aí, nesse exercício da sombra filosófica, as pessoas começam a ter o contato novamente, eles reencontram a sua sombra. Porque o que acontece? Eles vão direcionar, é um exercício que a gente faz com que as pessoas se visualizem na sombra e conversem com sua própria sombra, contam um segredo da sua própria sombra, sentem o cheiro do escuro, sentem
o clima, né? A temperatura que está no escuro, o gosto do escuro. Então, é tudo feito de olhos vendados. No momento em que a gente liga a luz e abre os olhos, eles começam a se direcionar para a sua sombra. E aí, quando eles se direcionam para a sombra, eu peço para eles conversarem com a sombra, olharem, fazerem carinho, e eles começam a ter um outro lugar de percepção, que você sempre tem a sua sombra contigo. Não importa se tem luz ou não, a sua sombra está com você. E você pode conversar com ela, você pode dialogar. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas vinham com o medo, né? Quando está caminhando no escuro de olhos vendados, é uma coisa que a visão, se você fica sem ela, você vai precisar dos outros sentidos, né? Do olfato, da degustação, do ouvido. Então, você vai aprimorar isso também trabalhando com teatro de sombras. E aí as pessoas começavam algumas, inclusive, assim, se sentiram que tinha um lugar que iam se suicidar até. Então, assim, a sombra, ela traz lugares internos de cada pessoa que é psicológico e que o medo tá... Geralmente é o medo. O medo vem muito quando a gente faz esse trabalho com a sombra, porque, se for ver, né, os filmes também, a penumbra que passa é aquele espírito que tu não quer que esteja com você, né? E a penumbra é uma sombra que passou por você. Então vem esse outro lado, né, do medo. E a criança geralmente tem medo. Tem vídeos, inclusive, na internet, que mostram as crianças procurando a sua sombra. Algumas vão e querendo tocar, outras querem fugir e começam a chorar porque tem medo dela, né? O que é isso que está grudado em mim? Então, eu acho que a sombra tem a ver também com a questão nossa de vida e morte, né? Também, assim. Porque tu vai embora e a sombra vai para onde? Né? A gente pode se perguntar assim. Então, é um lugar que nos traz sentimentos, né? E lembranças. Eu me lembro na minha adolescência, que eu saí... Adolescência, né? Pré-adolescência, que eu jogava vôlei e eu ia de bicicleta para onde eu jogava. E eu voltava à noitinha, assim, já entardecer para a noite. E aí eu passava pelos postes de luz e eu tinha a sensação sempre que tinha outras pessoas me seguindo ou me acompanhando com a bicicleta, porque passava a sombra. Quando eu passava o poste, passava a sombra, ia para frente, ia para trás, né? Então eu tinha uma sensação estranha e às vezes me dava medo também, porque eu estava sozinha de bicicleta num lugar descampado que não tinha quase nada, só os postes e a luz que passava. Então tem esse lugar, por isso que eu digo que é onírico, é mágico, e ao mesmo tempo nos traz muitas emoções e lembranças da infância, né? Teatro de Sombras. Então ele me chamou muita atenção, e aí eu comecei a perceber também que não existiam pesquisas de Teatro de Sombras no Brasil e na América Latina, não tinha nada escrito. O único tinha era um livro francês que falava de teatro de sombras tradicional, do indiano, chinês e javanês e turco, e alguns poucos artigos, que daí foi feito pelos alunos lá da UDESC, né? Tinha uma tese também que Marise Badiou escreveu, mas ela não falava do teatro de sombras em si, ela falava dos bonecos também, mas falava desse sagrado, né? Porque o teatro de sombras também tem a questão do ritual, o tradicional, ele é ritualístico, ele fala do sagrado, da religiosidade, né? E é muito mais tempo, assim como o teatro de bonecos popular é diferente do teatro de boneco de balcão, porque tem esse viés também do sagrado, né? E do ritual. O teatro contemporâneo, ele não perde isso também. Não, ele não perde, porque o teatro é ritualístico, né? A gente tem esse lugar, mas ele é diferente porque o teatro chinês tem 3.500 anos antes de Cristo, então são mais de 5.000 anos que ele existe, né? Ele não era considerado teatro, ele era uma manifestação popular daquela região e que era contratado ou não. O indiano, por exemplo, são 7 dias seguidos também. Assim como o Bumba Meu Boi, por exemplo, né? No Maranhão, ele é ritualístico, ele acontece durante 20 dias. Ele nasce na igreja católica e vai morrer num terreiro de candomblé, né? Então tem todo esse processo ritualístico que é diferente do contemporâneo. Não quer dizer que o tradicional não seja contemporaneizado também, né? A gente pode, porque a gente ressignifica, mas existe a linguagem que é mais tradicional, que tem códigos, né? Que a gente pode seguir. O contemporâneo, ele já não tem códigos fixos, específicos para ele, né?
porque tu pode usar o ator na cena, tu pode usar a figura, tu pode usar boneco. Na verdade, não tem um rito cristalizado. Exato, né? exatamente. Agora, o ritual sempre existiu pra gente, né? A nossa sala de ensaio é sagrada. Eu entro sempre com o pé direito, por exemplo, né? E você tem que esquecer o que tá lá fora quando tá numa sala de ensaio. E assim, quando tu entra em cena também, né? Então, o teatro é ritual também, né? É ritualístico. Eu sou Gabriel Calazan, sou ator bonequeiro aqui de Brasília. Estou como estudante do curso de licenciatura em artes cênicas e participo das atividades do Lata desde 2021, 2022 por aí. Meu primeiro contato com o Lata e com a Fabi foi na oficina da Jo Fornari, oficina do Museu de Pequenos Afetos. A Jo veio do Rio Grande do Sul trazendo essa proposta. Era uma oficina ligada ao Lata, né, produzida pelo Lata e pelas Caixeiras, Cia de Bonecas, que é daqui do DF. E eu sinto que o Lata ele abre um novo caminho, assim, ele expande olhares, né? Porque quando eu cheguei aqui, meu trabalho estava muito voltado para boneco de balcão, boneco para vídeo, que é o que eu mais trabalho, para TV. E quando eu cheguei aqui e conheci outras pessoas, outros artistas que trabalhavam com formas animadas e com outras tipologias, seja de bonecos ou seja com, enfim, com as formas animadas no geral, eu senti que a minha pesquisa foi engrandecida, sabe? E aí, porque eu faço parte da Cevoar Teatro de Bonecos desde 2021, 22 mais ou menos nesse período, e tinha muito contato com os bonequeiros de lá, o Marco, Alessandro, João Veloso, Laércio, né? Lúcia, e conheci algumas outras pessoas do movimento dos bonecos, o Walter, a galera do Cidade dos Bonecos, o Chico, mas dentro da UNB, mais especificamente dentro do Lato, que eu fui conhecer outras pessoas que trabalhavam com outras tipologias. Então, teatro de sombras, teatro de máscaras, teatro lambi-lambi, que as meninas, as caixeiras, né? Teatro de sombras com a Fabi. Então, eu sinto que foi um engrandecimento e uma nova vertente de pesquisa. Abriu, saltou os olhos para outras questões que hoje eu gosto de pesquisar, né? A gente teve um evento aqui no ano passado que foi muito interessante, que foi o 6º Encontro Poéticas do Inanimado, que reuniu diversos pesquisadores das formas animadas do país inteiro, né? E cada dia nós tínhamos um bate-papo diferente, nós tínhamos uma oficina diferente, não necessariamente só sobre bonecos, mas, né, sobre formas animadas no geral. E conhecer essa galera, fazer esse intercâmbio, né? O Lata conseguir trazer essa galera para cá e fazer com que a gente que está trabalhando aqui conheça as pessoas que estão vindo de fora e tenha essa troca de experiências, né? Eu acho que é muito válido, é muito rico. Gosto muito de fazer parte. E desde que eu entrei no Lata e na companhia da Fabi, da galera toda aqui, eu não parei mais, assim. Venho conhecendo mais os bonequeiros, sombristas, lambi-lambeiros, né? Aí pelo DF, pelo país afora. Fugindo um pouco do boneco de balcão, do boneco de luva e principalmente do boneco de TV, que é o que eu mais trabalho e que tenho mais experiência. Eu sempre gostei muito de boneco, porque quando eu nasci, eu ganhei um DVD da minha madrinha de Cocoricó, 28 clipes musicais. Quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu vi quando cheguei em casa foi o DVD do Cocoricó. E eu era um bebê muito chorão, eu parecia o Baby da família Dinossauro, eu era muito chorão e nada me deixava quieto e tal. E a única coisa que conseguia me tranquilizar era o Cocoricó. Então eu assistia aquele DVD em looping o dia inteiro, né? Porque meu pai trabalhando, minha mãe também e tal, e com babá, essas coisas, eu vi em looping o dia inteiro o Cocoricó e fiquei aficionado, assim, apaixonado pela linguagem, pela movimentação dos bonecos, pela construção das vozes. E eu acho que daí já começou a observação, né? Eu lembro que de tanto assistir, isso com 4, 5 anos, eu já imitava a sincronia de boca do boneco nos videoclipes. Porque já entendia como era a direção, por onde o boneco ia entrar, onde ele ia sair, se vazava a cabeça do animador ou não, né? Então acho que veio daí essa paixão. E a partir daí eu comecei, ainda criança, a Caixa Cultural proporcionava oficinas nas férias para as crianças, né? A Caixa, o CCBB. E aí eu participava de algumas de construção, de animação de bonecos, com o Chico, fiz com o Marco, com a Lúcia, com a Alessandra, com muita gente aqui, ainda criança. Mas comecei a trabalhar profissionalmente, eu tinha 14 para 15 anos, que foi na Voar, né?
Antes de entrar para voar, eu fiz um trabalho na Feira do Livro com boneco para TV, para o Sesc. E aí de lá fui convidado para entrar na voar e aí não parei mais. Hoje meu trabalho está mais voltado para manipulação de bonecos para TV, com o Helios Skind, que foi compositor, né, da trilha sonora da TV Cultura, e com alguns colegas que trabalharam no Cocoricó, né, o elenco todo do Cocó praticamente, e da Vila Sésamo. Então eu acho que é como se fosse, sei lá, coisa do destino, é engraçado isso, né? E como é que é esse sentimento, cara? Já fez você começar a trabalhar com uma galera que você assistia. Como é que é isso? Como é que é esse... É meio estranho, é muito engraçado, assim, porque quando você começa a trabalhar com o pessoal, você chega como ídolo, né? Você chega, meu ídolo, eu sou fã e tal. E você começa a conviver com a pessoa e ela se torna seu colega de trabalho, né? A gente cria uma amizade, porque o meio dos bonecos proporciona isso, né? É um pessoal muito unido, eu sinto, né? Todo mundo se gosta muito, é muita troca, é muito aprendizado. Então, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz com alguém do pessoal do Cocoricó foi com o Hélio. Ele tinha me chamado, porque ele viu um vídeo de um boneco meu no Facebook, com a produtora dele, e aí bolaram uma entrevista do boneco com ele num show que ele ia fazer no SESI. Eu fiz a entrevista, quando eu tô indo embora, ele, Gabriel, eu quero que esse boneco faça parte do show, você topa? Aí eu topei, e daí a gente não parou mais. A gente fez contrato com o CCBB, fizemos um show lá ano passado. Esse ano vamos repetir, né? E por conta desse trabalho, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Cocoricó também, o elenco de animadores, né? A gente gravou um programa aqui no começo do ano chamado Banjo e Blune, que segue os mesmos moldes da Vila Sésamo, do Cocoricó, o mesmo elenco, a mesma equipe técnica, né? Então, é uma sensação... No começo é engraçado, porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com as pessoas que eu cresci assistindo, né? Mas, assim, caraca, até hoje, às vezes eu falo belisca que eu acho que eu tô endoidando. Nos anos 90, tinha a TV Colosso, né? E eu assistia muito a TV Colosso. E olha que eu já era adolescente, não era nem criança, era adolescente. E aí perguntava, o que é que tu quer fazer, velho? Eu disse, cara, eu queria fazer isso aqui, ó, TV Colosso. E aí, anos depois, décadas depois, eu tive a oportunidade de levar um cara lá em casa. Eu olhava e falei assim, mãe, sabe quem é esse cara aqui? Aí ela olhou assim, não, você quer o Gilmar da TV Colosso, era o Cacá. O Cacá, né? Sério, Legal, ele fazia legal. uns personagens da TV Colosso. Aí eu olhei assim, ó, ele não lembra disso aí não, mas ele lembra. Aí, tipo assim, você sente aquele coração assim, mais aquecido, né? Você sente, ao mesmo tempo, você fica intimidado, você também fica assim, com aquele brilho, assim, cara, olha só com quem eu tô falando, né? Com quem eu tô chegando. Como é que foi? Tu se sentiu intimidado com essa galera no primeiro momento? No começo, sim, porque é aquela coisa, é o medo do desconhecido, que ao mesmo tempo é conhecido, porque você cresce vendo aquela pessoa, mas não é aquela pessoa. Sim. É o personagem que ela interpreta, né? É uma outra voz, é uma outra postura. Então, quando você chega, né? Eu travei assim, mas com o tempo você vai acostumando e a gente vai entrando no ritmo, né? Na brincadeira do estúdio e vamos fazendo amizade com o pessoal. Legal. Isso me fez lembrar quando porque eu fui monitora, né, do Nini no primeiro seminário de formas animadas que teve junto com um festival de bonecos lá em Jaraguá do Sul. E a gente lia todos os nossos, né, os livros, especialmente Ana Maria Amaral. E aí isso fez me lembrar, quando eu era monitora no primeiro seminário, ela estava lá também entre as referências. E aí quando eu vi, eu estava caminhando com ela lado a lado, conversando com a minha referência que eu estava escrevendo. E isso é incrível, né? A gente poder ter esse contato. Você fala do Cacá também. O Cacá eu tenho um carinho especial, muito especial mesmo, porque eu trabalhei, né? Eu fui produtora da Caixa do Elefante A de Bonecos. Então eu trabalhei com o Paulo Balardim, com o Mário De Valente, que tem o Abelardo, né? Que também que é maravilhoso o boneco dele. E o Mário De Valente, junto com o Cacá, trabalhava na TV Colosso, fez, né? Inclusive a Priscila e todos esses que estavam também depois com a Xuxa, né? Eu acho também que tiveram alguns personagens foram confeccionados, construídos pelo Mário De Valente também, da Caixa do Elefante. Eles estavam direto com a TV Futura também, né? Então, esse lado do boneco de televisão também é um lado que eu tenho e que o Sérgio Tastaldi, o Papum, ele trabalhava na época que eu estava fazendo esse estágio de educação física lá com ele. Eu aproveitava durante a semana, porque eu fui para fazer gincanas para ele, dentro da casa de festas, né? E dentro das colônias de festa.
Mas como durante a semana eu não conseguia trabalhar, porque não tinha colônia de férias durante a semana, ele ficava construindo bonecos e eu construí com ele. E aí ele começou a me chamar para fazer a mão do boneco Papum, que fazia parte do Jornal do Almoço. Tinha 5 minutos no Jornal do Almoço de lá, que é da RBS, que é a Globo, né? E a gente apresentava ao vivo com o professor Papum para as crianças no Jornal do Almoço. E aí eu comecei a trabalhar com a mão desse boneco, né? Você começa lá, bem aprendiz, né? Eu era a mão do boneco, né? Ele fazia uma das mãos e a cabeça e eu fazia a outra mão. Qual o primeiro personagem da Fabiana Lázaro? Uma mão. Uma mão. No boneco. Não, eu tive outros, né? Porque na educação física também eu trabalhava com ruas de lazer e eu acabava fazendo bonecos de luva também. Mas eram brincadeiras de cenas, não eram espetáculos completos, sabe? Mas eu sempre gostei do boneco, desde criança também, assim, né? Brincava com as minhas bonecas, eu animava minhas bonecas no chão, né? Nos lugares, levava ela caminhando de um lugar para o outro. Então, faz brincadeiras de criança, mas já existia ali, né? Um lugar interessante. E aí, posteriormente a essa animação da mão do boneco, eu comecei a fazer comerciais para supermercado, para o lugar junto com o Sérgio. Então, a gente confeccionava os bonecos e fazia os... O comercial já era 10 segundos, 15 segundos, mas tinha que ter os bonecos, né? E a gente tinha que confeccionar e animar. Então, eu comecei a participar também de estúdios com eles para fazer esses comerciais. E aí foi quando eu decidi voltar para a graduação e fazer artes cênicas, né? Porque eu disse assim, o meu lugar é o palco e provavelmente vai ser com bonecos mesmo, assim, né? Só que acabei conhecendo sombras e aí me cativou muito. Mas faço bonecos, sombras, máscaras. Enfim, me lembrou esse lugar, né? Do boneco de televisão. Essa coisa da mão que o Rodrigo falou é engraçado, porque o Fabi disse que começou fazendo a mão, né? E quando você vai fazer a mão do boneco, acho que tem uma dificuldade maior ainda do que fazer a cabeça, porque você tem que ter uma atenção redobrada. Você, para fazer assistência de animação, né, uma das mãos do boneco, você tem que ser tão perspicaz e estar tão ligado no texto, no monitor e no boneco, quanto o outro animador. Porque eu preciso entender o que o texto está falando, né? O boneco não pode estar feliz e a mão dele parada o tempo todo. Ou o boneco está triste e a mão dele está se movimentando, né? E tem a relação de harmonia dos dois, né? Que uma mão é de um e a mão é de outro. Então, como é bater palma? É difícil. É diferente você bater palma com o outro que bater as suas duas palmas. Com a mãozinha parada e o outro Então, né, tem essa relação que tem a dificuldade da segmentação corporal, né? Que é onde o teatro de animação, não importa a linguagem, a gente precisa ter essa segmentação corporal. Então, é muito trabalho físico também, né? Não é porque você vai animar só com não anima só com a mão, não anima só a mão, tu tá com o teu corpo ali, né? Eu não gosto nem de dizer que é extensão, ele faz parte do nosso corpo dilatado, sabe? Dessa energia que tem que estar além de você, né? Não do corpo físico, mas tem essa energia ao redor aí, né? Eugênio Barba fala muito disso, né? No corpo dilatado. E eu acho que o boneco ou a sombra tem que estar nesse corpo. Então a sombra, a gente tem que ampliar, estender esse corpo muito mais, né, do que... Assim como a voz, a Sim. sombra também é uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa expressão, né? Vai onde a gente não está alcançando fisicamente, ela chega. Ela chega, ela vai. E o boneco tem esse poder, né, ele chega em lugares que nós, eu pelo menos sinto isso, o boneco ele chega em lugares que nós não conseguimos chegar, né, pela confecção, pela voz, pela personalidade, pela forma, pela visualidade, né? O boneco chega em lugares que a gente não consegue. Eu sinto isso. E quando eu falo de dramaturgia no teatro de animação, é muito isso. A gente precisa entender que ela não... Se você faz melhor como atriz e como ator com o seu corpo, não precisa da animação, não precisa do boneco. Agora, o boneco, ele atinge poeticamente temáticas que nos são caras e são difíceis de trabalhar. Por exemplo, a morte, né? A questão... Até entender, por exemplo, essa questão nossa da diversidade, né? Muitas vezes também. Eu lembro que a Tuane, por exemplo, que foi minha companheira há muito tempo de Entreaberta, né? Ela tem a questão de que ela é uma mulher homossexual. E a dificuldade de você trabalhar, às vezes, com temáticas assim, ela fez um teatro lambi-lambi que trabalha o amor de duas mulheres. E você não fala, né, sobre homossexual, sobre ser lésbica, simplesmente é o amor para todos, né, para todos e todas e todes. Então funciona e você atinge as pessoas, e as pessoas assistem e saem assim com um olhar super
é poético, né? É um lugar poético e você entende o que a gente pode falar. E para criança a mesma coisa, né? A própria Denise dos Santos, quando ela criou o Teatro Lambi Lambi, né, ela e Denise Smini, elas foram para desmistificar a cegonha. Então elas fizeram um parto que daí tinha que ser nesse lugar íntimo, secreto, né, em segredo. Então o teatro de animação ele atinge esses lugares que são diferenciais, né, e que você pode trabalhar com essas temáticas e atingir poeticamente sem você ser intrusivo, né? Sem você ter essa inclusão tão violenta, digamos assim, de repente, né? De certas temáticas. O ator com o corpo dele não conseguiria Não conseguiria chegar, né? chegar, exatamente. E a criança, principalmente, né? Se você for trabalhar o ensino-aprendizagem dentro da escola, por exemplo, você pode trabalhar temáticas onde a criança vai conversar com o boneco. Então, às vezes é difícil você conversar diretamente com a professora, com o pai, a mãe, mas com o boneco ela vai ter uma relação diferente também, né? Ou vai transmitir através do corpo na sombra. Então, são possibilidades, né, de abordagens pedagógicas importantes utilizadas pelo teatro de formas animadas. E essa coisa da poética que a Fabi trouxe, né? Me lembrou até de uma experiência, por exemplo. Tem coisas que as crianças se sentem à vontade para falar com o boneco, mas não com o pai, com a mãe, né? Com psicólogos, enfim. Eu faço parte de um projeto de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu faço a mascote, né? Interpreto a mascote desse projeto. E aí um dia, no final do evento, a gente estava no Palácio do Planalto. No final do evento, a gente aguardando as coisas para ir embora. Uma criança de uma das ONGs que estava participando do evento veio conversar com a boneca e veio falar sobre o abuso que ela tinha sofrido, né? E que era uma coisa que até então as pessoas sabiam que ela tinha sofrido, mas que ela nunca tinha conversado abertamente nem com os pais, nem com a psicóloga sobre, mas que ela sentiu abertura para conversar com a boneca, né? E aí, a partir daí, foi feito um encaminhamento e tal para a psicóloga, e é isso, né? É curioso e muito bom, assim, ver que o boneco, né, a forma animada, ela chega em lugares que nós não conseguimos chegar muito mais facilmente, né? Você ainda vê, você está fazendo o trabalho de teste de bonecos, qual é o olhar que você vê do público? Como é que é esse olhar? Quando estão olhando você, olhando o seu trabalho acontecendo, como é que é o olhar? Qual a percepção que você tem do olhar do público diante do seu trabalho? Eu digo que nunca é sobre mim, né? Sim sobre o boneco. Às vezes, quando eu olho, as pessoas estão assim, né? Em cima do boneco. E esse olhar encantado, né? Crendo, é essa coisa da crença. Tem uma fé ali. A fé cênica de que o boneco está vivo, né? E de que ele existe, de que ele tem vida, de que ele conversa com você. Então, no final dos shows e tal, de alguma gravação, tem alguma criança no estúdio, ou ela vai falar depois com o boneco, ela vai falar diretamente com o boneco. Então ela vai comentar coisas que aconteceu na casa dela. Teve uma outra que contou um dia que o frango queimou na casa dela, e aí era uma galinha o boneco, né? A galinha ficou assustada e tal. E aí são essas coisas, as crianças acreditam, né? E o adulto, a princípio, ele tem essa coisa de, é um boneco, é bobo, né? Mas quando ele deposita essa fé e quando o boneco tem uma construção de voz, de manipulação, o adulto entra também, e por mais que ele saiba que é um boneco, ele acredita, assim como a criança, né? Claro que ela sabe que é um boneco, que tem alguma coisa ali atrás. Mas na imaginação da criança, no que ela construiu ali dentro, o boneco conversa com ela, é amigo dela, eles fazem coisas juntos e viajam, né? Teve uma que um dia convidou o boneco para ir para São Paulo, porque ela ia viajar com a família dela para o litoral, ela queria que ele fosse junto, né? Então é um olhar encantado, é uma coisa feliz de estar ali e agradecida mesmo. Eles agradecem ao boneco no final do show, né? Não ao bonequeiro. Eu acho isso ótimo. A gente some para dar espaço ao boneco, né? Ele que é a figura que engrandece e que faz a mágica toda acontecer. E você ainda sente esse encantamento quando você também está ali com o boneco? Quando eu estou fazendo ou quando eu estou assistindo? Os dois. Você está fazendo. Sinto. Também, fazendo assim, eu entro, né? Por exemplo, o Dragolino, que é um dos bonecos que eu faço. Ele tem essa voz aqui, né? Ele é uma criança, né? Ele é pequenininho ainda. Então, quando eu estou fazendo ele, quando eu estou ali, né,
interpretando e brincando com o boneco, eu entro e eu esqueço de tudo que está fora, né? É uma imersão, é como a Fabi disse, a gente esquece, apaga tudo que está fora e foca ali, né? Eu acredito que ele está vivo, né? Que ele está conversando e que é uma vida à parte, né? Eu tenho minha vida, ele tem a vida dele, eu tenho minha casa, ele tem a casa dele. São personas diferentes, então sinto muito esse encantamento até quando eu estou fazendo. Às vezes eu até me perco no encantamento ali. Ele é o seu personagem principal? Hoje sim, porque por conta desses shows com o Hélio que a gente vem fazendo pelo CCBB, pelo Sesc, ele é o carro-chefe assim do show. Porque as crianças, acho que elas se identificam um pouco, né? Porque assim, eu sou um dragão, mas eu sou filhote. Então, eu faço xixi na cama. Assim, eu caio às vezes, né? Eu não sei voar direito. Aí as crianças se identificam, né? Porque eu sou um dragão que tem medo. Onde já se vive isso, né? Pois é. É a fé cênica, né? É. Você tem que ter a fé cênica, É. senão não Senão não rola, amor. Não vai. tem que ter crença. E quanto tem de você nesse dragão? Acho que muita coisa. Eu era uma criança medrosa. Eu não demonstrava para os outros, mas eu era uma criança medrosa. E eu acho que tem muito de mim, mas tem muito também das experiências que eu tive, das pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, né? Eu digo que a construção de um personagem vem muito disso. Das pessoas que cruzam o teu caminho durante a sua jornada na vida e as coisas que você vai observando, né? As pessoas dentro do metrô, do ônibus. Eu ia muito à Unicolândia, né? Quando eu era criança. Depois, quando eu cresci, continuei indo ao Parque da Cidade, dentro do metrô, e observando as crianças, né? Os trejeitos, a forma que a criança olha, a forma que ela responde o pai, né? Eu acho que parte muito disso. Tem muito meu, por exemplo, no Dragolino, dessa coisa da criança medrosa, mas tem muito dos outros também, do que eu observo na minha vida, das experiências que eu vou tendo ao longo da minha jornada, né? Eu tenho uma que ele falou da importância também desse lugar do imaginário, né, do público. Tem uma passagem do Encanto na Galândia, que no Encanto na Galândia o espetáculo ele é também narrado por um deus chamado Rakshasa, um deus indiano. Ele é brincalhão. E as crianças, ao final do espetáculo, elas sempre perguntam onde está, porque a gente é o único que a gente não deixa à vista do público, a gente guarda para não mostrar a figura. Porque é mágico, né? É um deus. Então, assim, tem momentos e lugares dentro do espetáculo que eu acho que a gente tem que manter esse lugar da imaginação, né? Tanto a criança como o adulto. Já teve adulto perguntando que queria ver a figura do deus Rakshasa. E esse é o único... Não, ele já foi pro lugar dele, ele só veio contar a história para vocês, ele não tá mais aqui. E mantém esse lugar do imaginário. Acho que isso é importante também, né? Para se manter esse lugar de levar a imaginação e deixar que a imaginação esteja com essas pessoas que estão nos assistindo. Dentro da imaginação ela conversa de verdade com o personagem. Isso é interessante. Sabe por que eu fico olhando vocês assim na hora que eu tô fazendo essas perguntas? É porque eu não quero saber, a gente não tá muito interessado na parte do que você tem como bagagem teórica. Sim. A gente está interessado em saber no íntimo de vocês por que vocês mexem com essa linguagem, por que vocês trabalham com essa linguagem. Entendeu? Então, assim, quando eu tô fazendo essas perguntas, eu fico olhando no olho de vocês, é porque eu fico tentando enxergar a criança dentro de cada um, entendeu? Porque é uma coisa que a gente percebe quando a gente vai no teatro de bonecos, vai fazer uma apresentação, quando tem adulto, o adulto me chama mais atenção. Uhum. Eu olho sempre por alguma fresta, se alguma coisa, para olhar o olhar do adulto, para saber se ainda tem uma criança lá, entendeu? E é desse ponto que eu quero chegar. E para trabalhar com teatro de animação, você não pode deixar de ser criança. Essa é a pergunta. Esse lugar do brincar, esse lugar de você ser curioso, ter curiosidade para as coisas, esse lugar de querer mais e não ficar se sustentando só numa coisinha, tá no teatro de animação. O teatro de animação é esse lugar. A gente tem que ser a nossa eterna criança, ela tem que estar com a gente. E o problema do público em geral é que ele deixa de ser criança. Quando a gente trabalha com o teatro, a gente consegue ser várias coisas, né? Então, assim, você vai ser aquele personagem que você desejava na infância, por exemplo, que é o caso, né, do Cocoricó, que você hoje está fazendo e brincando com as pessoas que brincavam naquela época, né? Isso é maravilhoso para a gente ter esse contato e buscar essa criança, né,
que tá na gente para fazer o teatro de animação acontecer. Então você trabalha com teatro de animação, porque você está sempre tentando se manter conectado com a criança que você foi? Total. Isso também. E eu voltei para o teatro porque eu não conseguia mais viver aquela vida. Eu era personal trainer, né? Antes de voltar para o teatro. Trabalhava com filmes, trabalhava com publicidade, fazia teatro também já, mas não era a minha vida, era mais um hobby entre trabalhos do que realmente fazer e acontecer com o teatro de animação, né? Aí no momento em que eu decidi, não, eu vou para artes cênicas, é justamente isso, é trazer esse lado criança, se divertir, brincar com a vida, né? Claro que hoje é minha profissão, então tem momentos que são sérios, tem momentos que são técnicos, ainda mais que eu estou na pós-graduação também, então a gente precisa ter trabalho de referência, o trabalho de metodologia da pesquisa, esses trabalhos que são técnicos que você fala, mas se não tiver esse lado da brincadeira e de você estar... Cada aula que eu dou é uma brincadeira nova, né? Eu trago coisas, mas a gente brinca juntos. A gente está ali trabalhando com as questões dos princípios técnicos, mas a gente está brincando, né? Hoje, por exemplo, na aula de bonecos, eu só fiz um cone, né, para trabalhar com o foco, a triangulação e essa brincadeira. E daí a brincadeira se tornou jogos para que eles fizessem esse tipo de trabalho. Mas era uma brincadeira, né? Mais direcionada, mas era uma brincadeira também. E quando que uma pessoa de fora vai pegar um cone de papel e começar a brincar, né? Você vê a força do cone de papel, né? Porque na hora que a gente põe na mão, a gente já imagina a voz, a gente já imagina bico, a gente imagina que é um mosquito, um rato. E daí vem a brincadeira, né? Do simples a gente arranca essas brincadeiras e o Lata tem muito disso nas nossas reuniões aqui, né? Nas segundas-feiras, dos nossos bate-papos, das práticas docentes, né? Que não são diretamente ligadas ao Lata, mas tem as parcerias, né? E Fabi pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas é isso, assim, por exemplo, a gente usa coisas básicas, às vezes a mão, só de eu estar aqui com a minha mão brincando, corporal, né? títeres Que é outra corporais, linguagem. né? De colocar um pano na minha mão e colocar um olhinho aqui que eu posso confeccionar na hora. Vira um boneco e eu começo a brincar e a gente entra, né, nessa viagem gostosa e esquece do mundo lá fora. Foi o caso hoje com o cone. Todo mundo botou o cone na mão e entra e a brincadeira vai embora, né? A criança em você tá muito viva ainda. Tá. Tá muito aflorada ainda. Isso é muito legal. E uma das coisas que também eu acho que é legal é quando brilha o olhar, né? Pro que você tá fazendo. Que é o que eu digo sempre, assim. Se vocês me verem ministrando uma aula ou fazendo um espetáculo e eu não tiver brilho no olhar, é porque já não é mais o meu momento dentro do teatro de animação. O meu olhar tem que estar brilhando. Eu tô falando dele, tem que estar brilhando. Ele tem que estar, né? A gente tem que estar ativo nisso, assim. Então tem essa importância. E o laboratório de formas animadas, na realidade, ele tem 3 núcleos, né? É o núcleo de formação, é o núcleo de ensino e é o núcleo de formação, o núcleo de estudos e o núcleo de gestão e produção cultural. Dentro do núcleo de formação, a gente tem professores da Secretaria de Educação também que fazem parte com a gente e a gente trabalha com pequenas oficinas e cursos também para professores, né, do ensino básico, além do que trabalhar a formação dos nossos estudantes da universidade que possam levar essas linguagens para dentro da escola ou para os lugares que eles, né, acabam se direcionando, porque tem alguns que são do bacharel, então do bacharelado eles vão ser atores, atrizes, intérpretes, e eles podem ministrar oficinas da linguagem que eles estão trabalhando em outros lugares, né? Então é um momento de formação aqui. Aí tem o núcleo de estudos, que é onde a gente trabalha a questão de estudar artigos, estudar pesquisas, onde faz parte também o grupo de pesquisa pelo CNPq, daí que faz parte do programa de pós-graduação, então a gente está ligado à pós-graduação e ligado também à graduação, né? Na graduação a gente tem as 5 práticas docentes. A prática docente em teatro de máscaras, teatro de bonecos, teatro de sombras, teatro lambi-lambi e teatro de objetos. Cada uma delas tem 90 horas. E a única universidade que tem as 5 é a Universidade de Brasília mesmo. A de objetos e o teatro de lambi-lambi é a única que existe, assim. Não tem outra universidade no Brasil que tenha. Elas são seletivas, né? Então, se o aluno fizer as 5, ele sai com 450 horas de teatro de animação aqui. Então, ele sai basicamente um especialista, né? Não é qualquer lugar que tu tem 450 horas de teatro de formas animadas. E aí tem o núcleo de gestão e produção. Nesse núcleo, que daí também deu a origem a um outro projeto que chama da ideia ação, a praxis de modos
de Gestão e Produção Cultural, é onde a gente organiza seminários pelo Brasil todo. Esse encontro que Gabriel falou, o 6º Encontro Poéticos Inanimados, foi um deles, que a gente organizou, mas a gente tem também o Seminário Internacional de Teatro de Animação, que acontece junto com o Animaneco, o Festival de Teatro de Animação Internacional de Joinville, e a gente tem o Seminário Internacional de Teatro de Sombras, que aí acontece com o pessoal da Companhia Quase Cinema, que faz o Festival Internacional de Teatro de Sombras, que também é o único seminário constante que existe na América Latina, e eu acho que na Europa também, assim, não existe um constante, né? Existe bienais e tal, mas não existe todo ano. E a gente chama muita gente de fora para fazer parte. E daí os alunos, estudantes que fazem parte do LATA participam também nessa organização. Alguns vão até o festival, né? Outros ficam aqui e a gente faz híbrido. Então, tudo isso está gravado também online no canal do YouTube do LATA, do Animaneco, do Festival Internacional de Teatro de Sombras. Então, essa organização acontece pelo laboratório, até em função desse meu outro caminho da trajetória que eu já venho de seminários, né? Então, eu faço questão de trabalhar sempre com um festival. E aqui no DF também eu trabalho com o Boneco de Todo Mundo, né? A gente faz as rodas de conversa de teatro de bonecos popular do Nordeste, teatro de bonecos em geral também, junto com o Chico Simões, né? A Maria Vilar também faz parte dos detentores, né, do Teatro de Bonecos Popular, porque Brasília tem uma força muito grande, né, no Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Mamulengo. Então, eu vejo que Isabela Brochado, que antes de mim, né, porque eu herdei o LATA, então já tem aí 24 anos de estrada, né, ele acontece desde 97, a partir de um PIBIC, né, que é um projeto de iniciação científica, que Fabiana Marrone e Casey Helena fizeram para construir uma boneca a partir do livro Mulheres que Correm com Lobos, que daí elas quiseram fazer uma boneca, né, para contar uma das narrações que tem nesse livro. E aí em 2001, foi institucionalizado como projeto de extensão. Aí, quando eu entrei em 2020, eu acabei criando também o grupo de pesquisa pelo CNPq, porque eu vi uma importância grande de estar na pós-graduação, né, em função do mestrado e doutorado, e aí se criou isso. Então, tem-se esses outros lugares do LATA, né, que entra na gestão e produção, e o ano passado a gente criou um outro projeto de extensão vinculado ao LATA, que é o Licenciatura em Ação, do edital Licenciatura em Ação, onde a gente fez um espetáculo chamado Menino Dedo Verde, que está em cartaz, né, e a gente vai para as escolas. Esse projeto específico, 4 estudantes tiveram a possibilidade de fazer a criação desse espetáculo desde a sua dramaturgia, adaptação, até a criação das figuras, a animação das figuras, pensar a cenografia, né? Então, eles fizeram parte do processo como um todo, e aí eu entrei como diretora, como orientadora, né, desse processo, além da produção também. E a gente tinha a Esther também, que era do design, e fez toda a questão da parte de comunicação, né? Então, envolveu a formação, mas, ao mesmo tempo, a parte artística está em voga agora. A gente já participou da mostra de teatro de bonecos também, da própria companhia Cidade dos Bonecos, né? Lá no espaço de vocês. Então, eu vejo que a formação, esses eu não preciso mais me preocupar, a formação deles já está aí, já estão correndo pelo mundo daqui a pouco, né? Vão para os festivais também. Então, acho que o LATA ele tem esse lugar de formação, mas ele tem um lugar também de encontro com o mercado de trabalho. A gente traz os artistas aqui para dentro também, a gente faz diálogos com artistas ou após explorações, né? E trabalha todos esses segmentos dos elementos que a gente precisa dentro de uma criação, né? E a produção e a gestão, ela está dentro disso também. Então, faz parte, né? E aí tem o Centro de Estudo das Sombras, que também é algo que foi a partir do LATA, mas a partir da minha pesquisa com sombras, junto com a companhia Quase Cinema, lá de Taubaté, que a gente faz encontros aí virtuais, né? Híbridos, dentro pelo Zoom, né, ou pelo Google Meet, onde a gente tem mais de 50 pessoas do Brasil todo, artistas e pesquisadores que participam do Centro de Estudo das Sombras também, e a gente faz esses encontros também lá no festival. Eu acho que basicamente é um pouquinho isso, LATA, né? Quem faz parte do LATA hoje? Nossa, hoje tem uma gama de pessoas, Não, assim, mas né? Quem está mais
que está mais junto, sou eu, né? Aí tem a Maria Vilar, que está aqui junto, que também faz parte da Intraberta. Gabriel, que às vezes consegue, às vezes não, por causa que tem também as disciplinas, né? Esther, que está fazendo agora toda a identidade visual também pelo TCC dela do Lata e o novo site. Tem a Érica Esteves e o Jailson Carvalho, né, o Jajá, que são professores da Secretaria de Educação. A professora Fabiana Marrone está com um trabalho agora também que eu supervisionei na pós-graduação, mas é com teatro de objetos, dança e corpo. A professora Ângela Barcelos, que faz parte, ela trabalha bastante com contação de histórias, e ela inclui daí os elementos do teatro de objetos, teatro de bonecos nas contações de história. A gente tem a Ana Lívia, o Victor Hugo, né, o Torugo, a Caia Borges, a Bia gente, esqueci, Araújo, que são parte do Licenciatura em Ação, né, do Menino Dedo Verde. Quem mais? No Centro de Estudo das Sombras, a gente tem a Companhia Quase Cinema, daí, que faz parte também do Lata, e todo o pessoal... a Companhia Lumbra, a Companhia Penumbra, a Companhia Luzes e Lendas, aí a Cidade dos Bonecos tem feito bastante também, né? Não no Centro de Estudo das Sombras, mas essas parcerias que a gente faz, os projetos, né? De entrevistas, rodas de conversa. Chico Simões, né? Tá sempre também com a gente nessas questões das rodas de conversa. Enfim, esse pessoal todo dos seminários, né? Os professores do Poéticas do Animado, eles fazem parte também, né? Os primeiros foram os que são mais aqui do DF, aí tem todos esses do Brasil todo aí que participam também. Tem a Mai, né, que é da comunidade, e a Pamela também, que ela tem trabalhado com o algodão. Ela tem feito alguns bonecos lá com algodão, mas ela vem também toda segunda-feira para a gente fazer. Agora, os próximos projetos também dentro do Lata que a gente pretende a gente está criando um curso de extensão para os professores da Secretaria de Educação. Então, a gente quer fazer uma parceria com a IAP para que realmente o teatro de formas animadas esteja presente em todas as, né, as aulas em si da educação básica aqui do DF, que eles têm uma formação específica das formas animadas, não peguem só o bonequinho de feltro lá e fiquem fazendo, né? Mas assim, que eles tenham algo mais apropriado e que tenha a linguagem realmente na cena como abordagem pedagógica, não como ferramenta, como todo mundo fala. Acho que isso é importante. O mundo dos bonecos, do teatro de bonecos, é muito fascinante, assim. Eu acho que dá para ver que eu tenho até hoje esse brilho nos olhos, que eu amo muito fazer, amo muito assistir. Gosto muito de estar com as pessoas que fazem, né, que pesquisam. Eu acho que o Lata é uma das ferramentas principais, né, um dos caminhos principais de estudo, porque reúne pessoas que gostam de pesquisar, não só teatro de bonecos, mas teatro de animação no geral. Então, a gente acaba abrindo novos caminhos para a gente e para o outro, com as nossas experiências, com as experiências do outro. E é muito gostoso estar aqui compartilhando com essas pessoas às segundas-feiras, nos seminários, nas rodas de conversa, né? E a gente sempre partilhar e aprender um pouco mais é sempre muito bom. Eu gosto muito de estar aqui. Eu sou Maria Vilar, sou cenógrafa e figurinista de Gente e Boneco. Eu comecei a trabalhar com cenografia e figurino quando eu comecei a brincar no Seu Estrela e Fado Terreiro em 2007, talvez, tenho que rever. E depois disso eu passei a brincar nessa área, cenografia, figurino, boneco, máscara e outras coisas mais. Em 2017, por coincidência, eu fiz uma oficina de bonecos aqui no Lata, com uma bonequeira muito querida, que é a Roxy, argentina, e foi a primeira vez que eu pisei aqui. E depois, quando eu já estava como doutoranda, em 2019, eu passei a frequentar o Lata ainda com a Isabela Brochado. Foi no momento em que ela estava se aposentando e que a Fabiana chegou. E desde então, a gente tem vários projetos em conjunto. Eu sou cenógrafa, figurinista e agora pesquisadora do Lata também, nessa área de formas animadas, sempre com uma pegada, né, na materialidade, na cenografia, no figurino, no espaço, em como se juntam essas
coisas todas que são muito sedutoras na visualidade, né? Para mim é tudo uma grande brincadeira. Por que o boneco, especificamente, assim? Bom, quando eu era do Seu Estrelo, eu conheci o Mamulengo na casinha. Foi a primeira sede do Seu Estrelo. E lá eu conheci o Chico Simões. E o boneco é o boneco. O boneco, quando eu vi uma brincadeira de Mamulengo, eu me encontrei com muitas coisas minhas, né, que eu gosto de assim, que remete mesmo à brincadeira, ao poder que o boneco traz, né? Que é uma coisa assim também muito ligada, eu acho, né? Eu particularmente acho, ao poder da infância de potencializar isso tudo, né? Numa brincadeira, num boneco e tal. Em particular, o Mamulengo me ajudou muito a trabalhar as minhas figuras, né? O que é relativo a personagem, digamos assim, na cena. E como são arquétipos muito bem definidos no Mamulengo, o Cabo 70, o João Redondo, o Soldado, isso tudo foi barro para a primeira figura que eu botei, que era o guarda. Depois, assim, na época que eu era do Seu Estrelo, as rodas eram todas feitas no improviso mesmo, assim, a gente tinha marca, mas que a gente sabia que tinha que tocar, que tinha que passar por ali, mas o resto a gente ia pegando com o público, quem estava ali dando mole que servia para entrar na brincadeira. Então, o Mamulengo ajudou muito nisso. E em 2015, eu fiz a minha primeira tolda, não minha, né? Do Mamulengo Fuzue, e a partir daí, todo ano, a gente trabalha junto até hoje. Então, esse ano tem 10 anos que eu e o Thiago Francisco do Mamulengo Fuzue somos uma parceria forte. E hoje eu faço muito boneco também. E roupinhas, e cabelos, e pinto unhas, rostos, e todas essas coisas que são assim, muito... não é que é muito gostoso de fazer, não, mas é porque quando eu estou ali fazendo boneco, eu acabo revivendo, né, para perceber se a roupa está caindo bem, se o cabelo está mexendo bem, se a cor da pele está bem. E isso me remete mesmo a uma brincadeira de novo. Eu não consigo mais brincar como quando eu era criança, mas ali fazendo as coisas para os bonecos é um reviver isso. É muito legal. Eu acho que é interessante também dessa questão do figurino do boneco, né? É diferente do figurino do ator na cena, né? Porque é algo, né? Tá ali na tua frente, é menorzinho, então assim, tem a delicadeza também, não tem? Tem. De quando você tá fazendo, aí tu tá costurando, é totalmente diferente de uma costura que é enorme, que é para um ser humano, né? É completamente diferente. Tem a delicadeza, mas tem esse gosto, sabe? Assim, parece que você está fazendo a roupa do seu boneco de quando você brincava. E para você ver se a roupa cai bem, você tem que animar, mexer, né? Tem que botar o boneco. E aí você brinca de novo. Assim. É muito bom. O que mais me mexe, assim, né? Que eu peço desculpas antes é quando eu vou fazer cabelo. Isso me... às vezes, né, quando é mulungu, eu faço furo e boto cabelo. Então, assim, furar a cabeça do bonequinho. Claro. Desculpa. Vai doer. Que ótimo. Desculpa. E aí, mas isso é muito legal, assim, porque é tudo um desenho, né? Você faz os furos, então tem um pensamento, né, na cabecinha, e depois tem toda uma necessidade assim de planejamento, né, de colocar os cachos ou os fios separados, cola, tudo separado, uma organização e colocando um por vez, né? É um cuidado. É gostoso, assim, é legal, porque você está deixando o boneco bonito, né? É um ritual, né? É um ritual, É um ritual. Isso é. E pelo que eu tô vendo, até quando você começou a falar de boneco, sua fisionomia mudou. Eu falei, por que o boneco? Já abriu um sorriso. Né? Dizer, já te levou para um lugar. Né? E nesse lugar que você está com o boneco, produzindo seus bonecos, você é quem ali? Quando eu estou produzindo os meus bonecos... Essa coisa na mão, ainda pede desculpa de furar a cabecinha,
vai vendo a roupa. Quem é você ali? Ah, eu sou bem eu. Muito bem eu, assim. Não sei se eu posso dizer que eu sou eu igual ao que eu fazia quando era pequena, mas eu acho que se aproxima muito. E ao mesmo tempo, assim, eu sou um deles. Estamos ali, a minha galera, eu e os bonecos. Bom, aí eu fui assistir uma roda, inclusive era uma roda muito especial, porque era um encontro de cavalo marinho com o Seu Estrela. E entrou a Tatiana Reis, que é uma grande fotógrafa, que na época era brincante do Seu Estrela, e ela estava de calhando. Aí quando eu olhei, eu pensei que ela estava linda, e eu queria me sentir bonita daquele jeito, eu queria brincar mesmo. Eu olhei e eu queria me sentir bonita igual a ela, mas na verdade eu queria brincar. Era isso. E eu percebo que isso é uma vontade que eu até alcanço quando eu faço roupa e quando eu faço boneco, porque à medida que eu vou fazendo, eu vou brincando com ele para ver se as coisas estão funcionando. Se ele está gostando, se ele está gostando da roupa, se ele está gostando do cabelo, se ele está gostando da mão. E aí eu brinco, e isso de certa forma me traz isso, eu estou brincando mais uma vez. Então é uma conexão, o boneco ele acaba sendo uma conexão com o seu eu passado. Olha, com certeza eu tenho todas as lembranças do meu eu pequena, criança, brincando, muitas. Brincava para valer de boneco. Aliás, eu brinquei até os 13 anos de construir casa, boneca e tal. Mas a conexão não é com o eu pequena, é com a sensação da brincadeira, do poder disso, né? De você fazer tudo. Com um boneco, por exemplo. Ele não tem limite. Ele voa, ele vive embaixo d'água, ele faz o que ele quiser. Essa potência de você sentir isso, né? De você brincar, é essa conexão que eu tenho. Isso me traz. E isso, não sei, mas parece que não tem idade, sabe? Eu estava conversando com umas amigas e falando assim, o mamulengo, ele consegue atingir todo mundo, porque todo mundo já passou pelo mamulengo. Não que subiu o boneco na tolda ou na empanada, mas brincou com o boneco quando era pequeno, ou animou alguma coisa, né? Animou objeto qualquer. Então, assim, eu acho que o mamulengo, ele conquista as pessoas porque todo mundo passou por ali. Aquela sensação. Então, quando eu trabalho boneco, quando eu faço boneco, ela me conecta com esse sentimento, né, de brincar, de animar as coisas. Que só quando a gente é criança que a gente faz acreditando para valer, né? Me parece, não sei. Os bonecos, o boneco que você faz, o boneco é aquilo que você queria ser? Ou que você gostaria de fazer? Com certeza. Nossa, eu queria ser uma Caetana, né? Queria ser uma Caetana e trazer a sensação que ela traz, né? Talvez, assim, acho que sim. Só dando continuidade um pouquinho o que Maria falou, né, dessa questão do figurino, da construção e da confecção do boneco, a materialidade que a gente está lidando, ela nos traz muito, né, dentro do boneco. E aí o boneco fala. Por isso ela diz assim, poxa, ele sabe o que ele quer, então ela tem que olhar o figurino, ela tem que olhar, né, depois que construiu, porque o boneco vai falar se realmente é aquilo ou não. E aí isso nos mobiliza também interiormente, e quando a gente vai trabalhar com o boneco, ele vai trazer as características dele, e às vezes a gente tenta fazer algo que a gente imagina que ele vai fazer e ele não faz. Então a gente depende dessa materialidade, né, de como ele foi construído e de quem ele é. Então a gente precisa olhar essa materialidade, né? Ela faz parte da espiritualidade do boneco. E aí é uma palavra nova que eu achei para ele agora, né? Mas faz parte desse lugar que vai dar alma a ele, né? Dessa animação que se torna a partir da materialidade que ele nos propõe, que nos proporciona, né? Então essas características vêm. É uma relação que é junta, né? Ela não tem como ser separada. Um coloca para o outro e o outro, né, vai fazendo de acordo com o conjunto mesmo para funcionar, né? Senão não funciona, senão a gente não consegue ter essa fé cênica se a gente não tiver esse lugar da relação. E é uma relação que não tem hierarquia, ela não pode ter hierarquia.
ela tem que ser conjunta, não tem um mandando o outro, né? Faz parte, como eu falei antes, desse corpo como um todo dilatado e que a gente tá nele, né? É ele também, senão não funciona. Enfim, era um pouco isso só que eu queria comentar sobre essa questão que Maria trouxe e que eu acho que tem uma importância. O Lata, ele é um lugar onde todas as linguagens do teatro de formas animadas podem ser tratadas como graduação, extensão ou pós-graduação. Então, assim, se a gente é pesquisador, é bom ter esse espaço aqui. É o lugar onde a gente vai conversar sobre bonecos, sobre sombras, sobre teatro de animação, né, com profundidade, tranquilo e assim, né, com a presença material do que é. E isso, para mim, é muito importante, porque senão a gente fica assim, num campo assim, não é que seja muito sério, porque o teatro de boneco, o teatro de animação é muito sério também, né? Também tem, assim, eu particularmente gosto muito, assim, do Mamulengo, por causa do humor, da palavra e tal. Mas é um lugar de muitos processos. Então, é bom que a gente tenha esse espaço, como pesquisadora, falando agora, sabe? É bom que a gente possa chegar aqui e tenha uma ideia mais, né, longa, aprofundada para trocar com pessoas que também pesquisam e estudam teatro de formas animadas em geral. E tem uma outra coisa importante também da questão do laboratório, é que eu acredito que se não tivesse o laboratório de teatro de formas animadas, talvez a gente não tivesse essas práticas docentes que foram criadas, laboratório de teatro, porque o teatro de formas animadas ele ainda é pouco valorizado dentro das universidades e dentro do teatro em geral, né? Ele é minorizado, ele é colocado lá embaixo, assim, menos ainda que o infanto-juvenil, digamos assim, sabe? Então, eu vejo uma importância muito grande, porque nem todos participam, claro, mas quem tem a possibilidade de participar, ele tem uma linha de pesquisa e uma linha de produção profissional depois que é diferenciada do que simplesmente o intérprete do ator e da atriz. Que você vai valorizar esse objeto, essa coisa, esse boneco, essa sombra, enfim, que mobiliza diferente esse corpo da gente, né? Que não mobiliza simplesmente o nosso corpo. E sim, você tem que valorizar o que está com você e que tem vida, mas que você vai dar alma a ele, né? Então, tem essa importância, sabe, dentro da universidade, de a gente poder levar a mais gente o teatro de formas animadas, além de levar para o público para que eles fruam espetáculos diferenciados com qualidade, né? Porque é uma brincadeira, como Maria fala, a gente brinca muito, mas a gente brinca com responsabilidade, né? Trabalhando a questão para você levar profissionalmente também, e a formação dentro do ensino básico, que eu acho que o ensino básico é o lugar, né? O fundamental e o ensino médio, eles são lugares de criação, não, desenvolvimento humano, onde é necessário estar o teatro de formas animadas. Então, eu vejo essa importância grande assim, que a gente tem como laboratório, e eu agradeço demais por eu poder fazer parte. Eu só estou na UNB também por causa do teatro de formas animadas, senão eu acho que eu não estaria aqui em Brasília. E o conhecimento que eu estou tendo aqui do teatro de bonecos popular, por exemplo, é um lugar que eu não imaginava ter essa força que tem aqui no Distrito Federal, né, do teatro popular do Nordeste, e o quão é agregador, né, todos esses artistas que estão aqui nos agregam e fazem parte desse lugar, né, que é o laboratório de formas animadas. Então, é uma herança que eu recebi que tem uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é importante para uma comunidade, não é só para mim, né? Não era só para Isabela. E a gente vê que vários, né, se formaram aqui, e conforme eu vou conversando, inclusive na cidade, né? Porque como a gente já tem quase 25 anos de laboratório, eu conheci as formas animadas por lá, hoje eu trabalho. A companhia, por exemplo, as caixeiras, companhia de bonecas, elas saíram aqui de dentro, né? Tanto a Mara como a Mari saíram aqui e elas levaram o teatro de formas animadas, elas trabalham com teatro lambi-lambi, trabalham com teatro de formas animadas, né? Vários da Cidade dos Bonecos também são graduandos aqui, ou já foram graduandos, né? O próprio Rodrigo, né? Foi. Então, eu acho que o Lata, ele proporcionou
muita formação já aqui no DF, e a maioria dos grupos que tem aqui já passaram aqui pelo laboratório, né? Passaram pela Isabela Brochado. Por isso que a gente tem essa força aqui no DF. Que seja cada vez mais, né? Então eu agradeço muito, assim, por estar em Brasília, por poder fazer parte do laboratório, por ter vocês como companheiros hoje, como amizade, como parceiros, né? De vida profissional. E o boneco nos leva junto, né? O Teatro de Formas Animadas, ele agrega. Eu entrei no Teatro de Formas Animadas por causa disso. Não foi porque, claro que o boneco ele agrega, mas quem trabalha com as formas animadas tem humildade e tem esse lugar de hospitalidade. Tanto que quando a gente assiste um espetáculo, a gente não fica só no assistindo a fruição, a gente vai lá atrás, né? Vai olhar tudo como foi feito, cada mecanismo, cada coisa que é feita, vai dentro da tolda, né, do mestre. O mestre nos mostra todos os bonecos, mostra como funciona, como foi construído, abre a mala pra gente, né? Então, assim, tem esse lugar que é de carinho, de afeto. Então, eu não largo esse lugar do Teatro de Formas Animadas de jeito nenhum.